Amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor esteja com todos. Estamos aqui mais uma vez para trazer o nosso estudo do Evangelho, a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo para nossas vidas. Mais uma vez, como já é do nosso costume, vamos estar trazendo aqui pelo nosso canal no YouTube, para todos os irmãos, para que possam estar aí mergulhando, meditando, estudando a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo através do Evangelho. É uma grata satisfação, uma honra poder estar aqui novamente trazendo o nosso estudo e dando continuidade, aos estudos que estamos fazendo das parábolas de Jesus. Como eu já disse aos irmãos, são muitas parábolas, cada uma trazendo um ensinamento de Jesus para tocar em nossos corações, para que possamos estar buscando o reino de Deus. Hoje vamos trazer a parábola da grande ceia. É uma parábola que está no capítulo 14 do Evangelho de Lucas. Lucas 14, versículo 15 a 24. Lucas 14, versículo 15 a 24. Eu vou iniciar fazendo a leitura do texto. A parábola da grande ceia. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: Vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos, a uma, começaram a escusar-se. Disse o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-la. Rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse: Casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: Sai depressa para as ruas e becos da cidade, e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois disse-lhe o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: Sai pelos caminhos e atalhos, e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Amém? Meus irmãos, então essa é a parábola da grande ceia, é uma parábola muito interessante. Vocês vão ver que dentro do contexto ela traz, como todas as parábolas de Jesus, ensinamentos valiosos, utilizando dos elementos da cultura daquela época, e como não poderia ser diferente, vamos estar aqui usando elementos de uma ceia. Mas antes é preciso voltar a um pouquinho, porque essa parábola ela está dentro do contexto da parábola que nós fizemos no estudo anterior, que foi a parábola dos primeiros lugares, que foi a última parábola que eu apresentei. Tudo aqui dentro do capítulo 14. Então essa parábola, ela complementa o contexto, aquele contexto de um banquete, os irmãos vão lembrar, nós começamos falando que Jesus estava ali num jantar, numa ceia, num banquete na casa de um dos principais dos fariseus. Era um dia de sábado. Lá ele já foi colocado à prova, pois apareceu lá um homem doente, a Bíblia fala em um hidrópico, hidrópico, que comumente a gente conhece aí como barriga d'água. Jesus curou aquele homem ali no sábado, e já houve o confronto ali com os fariseus, perguntando, e Jesus deu aquela resposta: qual de vós não tiraria um filho, um boi que caísse num poço no dia de sábado? Eles calaram. Aí veio a parábola que eu apresentei
no último encontro nosso, a parábola dos primeiros lugares, que é aquela parábola em que Jesus, né, fala de sentimentos, né, de exaltação, de pessoas ali buscando uma hierarquia social, orgulho, né, prepotência, buscando os melhores assentos. Vocês lembram que eu falei sobre como os assentos eram colocados, mais próximos ali, aquele que estava promovendo a ceia, o primeiro assento ao lado direito era o mais importante, o primeiro assento ao lado esquerdo era o segundo mais importante, e assim por diante. E as pessoas ali, né, brigando ou querendo disputar quem pegaria os melhores lugares. E aí é uma parábola que ensina sobre humildade, principalmente, né? De que aí Jesus ensinou que os humilhados serão exaltados, ou seja, aqueles que não se preocupam com os primeiros assentos, mas que sentam nos últimos assentos é que serão exaltados. Agora, aqueles que sentam no primeiro assento podem vir a ser convidados a se retirar por não pertencerem àquele assento. Então, foi todo dentro desse contexto, ali naquela ceia, né, que Jesus ensinou na parábola dos primeiros assentos, ensinou também para o dono ali da ceia, aquela pessoa que está fornecendo a ceia também, né, que para quando ele fizer uma ceia não convidasse apenas as pessoas importantes ou pessoas que poderiam render ele alguma honra, mas que lembrasse também, né, dos pobres, dos coxos, dos aleijados, dos cegos, né, está lá no versículo 13. Então, esse, né, o contexto. Aí agora que nós vamos entrar na parábola da grande ceia, que está ali no versículo 15. Aí um daqueles convidados que ouviu todo esse ensinamento de Jesus, né, falou assim, olha lá, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse, bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ou seja, né, quem comer pão no reino de Deus na ceia espiritual é bem-aventurado. Aí Jesus apresentou a parábola que eu acabei de ler, a parábola da grande ceia, e que eu vou explicar ela agora. Essa parábola, né, antes da gente entrar na história da parábola, é importante a gente explicar um pouquinho da cultura da época, né, para podermos entender a parábola. Então a parábola está falando de uma grande ceia. Como que era feita uma grande ceia na época lá dos judeus, na época de Jesus? Essa ceia, quando, né, o dono tomava a decisão de fazer, o que ele fazia? Com uma antecedência considerável, ele mandava um convite às pessoas que ele queria que fosse aquela ceia, né? E essas pessoas deveriam confirmar se iriam ou não. Por quê? Porque ele precisava ter o número de convidados para preparar os alimentos com muito cuidado, com muito zelo, de tal forma que não sobrasse alimentos depois da ceia, porque para o contexto, né, cultural daquela época, um anfitrião, uma pessoa que organizasse uma ceia e deixasse sobrar alimentos, ele seria considerado esbanjador, desleixado, indigno de confiança, porque o alimento naquela época era escasso, não existia fartura. Nós estamos falando de contextos de escassez, né? Então, por isso esse zelo para determinar quem eram os convidados. E depois, né, feito isso, os convidados confirmavam a presença, ele preparava o banquete e tal, e uma vez estando pronto, tudo preparado, ele pedia ao servo para ir chamar aquelas pessoas que tinham confirmado a presença. Então a pessoa já tinha confirmado, então o servo ia lá e falou, está tudo pronto, pode vir. E a pessoa que tinha confirmado a presença, se ela não fosse, era considerada uma desonra muito grande. Era uma desonra, por quê? O cálculo que o anfitrião teria feito da comida poderia dar errado, poderia sobrar comida e ele ter uma reputação manchada ali perante a comunidade em função da falta daqueles convidados.
Então esse é o contexto, quando Jesus conta essa parábola, o contexto da grande ceia. Então isso mostra a importância do convite, da confirmação do convite e da ida a essa ceia. Caso contrário, tudo poderia contribuir para uma má reputação ali daquela pessoa que está preparando a grande ceia. Então, feitas essas considerações, aí vem a parábola onde Jesus conta justamente a história de um homem, né, que preparou uma grande ceia e convidou muitos. Obviamente, Jesus está falando de Deus, e essa grande ceia é a participação no seu reino. Então, Deus convidou muitos. E, estando tudo pronto, Deus pediu que o seu servo, né, Deus aqui no caso, usando a figura, né, metafórica de uma pessoa, mandou o servo convidar, né, chamar aquelas pessoas que tinham confirmado a presença. Aí que vem a questão interessante. Aquelas pessoas que foram convidadas começaram a dar desculpas para não ir à ceia, mesmo sabendo que causaria uma desonra muito grande, que era uma situação grave dentro do contexto sociocultural deles ali. Eles começaram a não ir à ceia e começaram a dar desculpas. E aí nós temos que ter, interessante no ensino de Jesus, que Jesus coloca essas desculpas esfarrapadas, né? Ou seja, para o contexto daquela época seriam desculpas esfarrapadas, desculpas que não justificariam a ausência em uma ceia depois de terem sido confirmadas as presenças. A primeira desculpa, o primeiro disse, né? Comprei um campo e preciso ir vê-lo, logo rogo-te que me tenha por escusado. Escusado é desculpado. Me desculpa aí, eu não posso ir porque eu comprei um campo e tenho que ir vê-lo. Isso é uma desculpa esfarrapada. Por quê? A compra de um campo, naquela época de Jesus, era um campo um campo fértil, um campo para agricultura, um campo para plantação. Ninguém comprava um campo para ir vê-lo depois, né? As negociações para a compra de um campo naquela época poderia durar até um ano, que é o período de todas as colheitas. Então aquele comprador ele avaliava o campo durante o ano todo, em todos os períodos do ano, para ver como que era a colheita, se a terra era boa, se não era e tal, para ajustar o negócio. Então é uma desculpa assim, sem pé nem cabeça, falar que tinha comprado um campo e precisaria ver dentro do contexto daquela época. Todos que estavam ali estavam entendendo que era uma desculpa absurda, uma desculpa esfarrapada. A mesma coisa o segundo, está ali no versículo 19. O outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. Então me desculpa, eu comprei 5 juntas de bois e tem que experimentar. Outra desculpa esfarrapada. As juntas de bois eram para o serviço agrícola. Ninguém comprava 5 juntas de bois para experimentar depois. Primeiro, o comprador ia experimentar, conhecer as juntas, ver se os animais eram sadios, se os animais aguentavam o trabalho, né? Ou seja, se eram animais bons, para poder depois ajustar o preço, para depois fazer a aquisição. Ou seja, também era um negócio demorado, não existia isso. E o terceiro também, que está ali no versículo 20, outra desculpa esfarrapada. O outro diz: casei-me e por isso não posso ir. Nós já tivemos oportunidades de falar aqui sobre casamento, sobre bodas, várias vezes. Os casamentos eram também demoradíssimos, a preparação do casamento, desde da questão de dote, da preparação da festa, a duração da festa. Se a festa durava uma semana, imagina quanto tempo que não se gastava para organizar essa festa, né? As pessoas vinham de longe, elas andavam a pé, demoravam, então depois da festa ainda tinha o tempo de deslocamento, ou seja, também não era uma desculpa que não cabia aqui, casei-me, por isso não posso ir. Então Jesus apresentou, dentro do contexto ali da sociedade da época, 3 desculpas esfarrapadas para aquelas pessoas não irem. E essas 3 desculpas também demonstram que esses convidados, esses primeiros convidados, eram pessoas de posses, honradas pela sociedade, porque
né? Compra de campo, compra de juntas de boi, casamento, tudo isso era muito inerente a quem tinha condição financeira. Então, nessa parábola, fica muito claro esses três, que Jesus coloca aqui, três áreas da vida de uma pessoa que eles utilizaram para negar a ceia com o Senhor. A compra do campo, a gente está falando de bens materiais, de imóvel, né? A importância que se dá aos bens materiais. As juntas de bois ali a gente pode relacionar com negócio, com trabalho, né? Porque era um instrumento de trabalho, essas juntas de bois. Então, está se referindo a isso. E o casamento, a questão da família, uma questão social. Então, todas essas três áreas são áreas boas na vida de uma pessoa, né? A pessoa, ela quer trabalhar, ela quer constituir família, ela quer ter o negócio dela, quer ter a condição de adquirir suas coisas. Mas nós temos que entender que essas coisas não podem ser colocadas acima do reino de Deus. É o que Jesus está mostrando aqui nessa parábola. É o primeiro grande ensinamento dessa parábola. Que por mais que as determinadas coisas estejam revestidas de importância dentro do nosso mundo carnal, elas não podem ser colocadas acima do reino de Deus, senão se tornam ídolos, tiram a primazia da nossa vida em comunhão com o Senhor Jesus. Né? E, então, feita essa colocação daqueles que foram convidados, que priorizaram essas áreas da vida, né? Deram desculpas esfarrapadas, eu não vou porque o bem material, meu campo aqui é mais importante, outro, meu trabalho aqui é mais importante, não posso ir, a minha família, meu casamento aqui é mais importante, eu não posso ir. O dono da ceia ficou irado, como diz ali no versículo 21, e pediu ao servo dele que saísse pelos becos da cidade e convidasse aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos, ou seja, os excluídos, aqueles que não possuíam bens materiais, aqueles que não tinham negócio próprio ou trabalho, aqueles que não tinham família, casamento, eram abandonados, eram minorias, eram rejeitados pela cidade. Então Jesus mandou buscar a esses. E mais, e sobrou espaço ainda para o banquete. O servo foi lá e falou: Senhor, 22, fiz tudo como mandaste, trouxe essa turma de excluído toda, mas ainda tem lugar. Jesus falou: então vai lá, vai pelos atalhos e caminhos e traz a todos aqui para mim. Atalhos e caminhos. Sai de Israel, vai lá nos gentios, vão naqueles que não são os escolhidos aqui de Israel, pode chamar a todos. Vai lá, chama os americanos, os brasileiros, os africanos, os egípcios, os maias, os mexicanos, todos que estão aí no caminho desse mundo, fora aqui de Israel, chame a todos. Porque vos declaro, ao finalzinho, que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Então, meus irmãos, essa é a parábola. Aqueles que foram convidados primeiro, rejeitaram. Acharam mais importante as suas questões da vida, aquelas questões ali desse mundo. Negócios, bens, posses, família, casamento. E aí Deus chamou os demais. Então, o que isso nos ensina, meus irmãos? Quem são esses primeiros que foram convidados dentro do ensinamento bíblico? Obviamente foram os judeus, incluídos os fariseus, na turma toda. Os judeus, eles foram chamados primeiros, eles tiveram Moisés, eles tiveram os profetas, quando nós temos Jesus como chave hermenêutica de todas as escrituras, a vinda do Messias vinha sendo falada desde os profetas, todos os profetas falavam, eles estavam sendo convidados, mas quando o Messias chega, eles negam a banquetear-se com o Messias. A vida deles ali, naquela estrutura social,
onde eles detinham poder político, poder econômico, poder religioso, estava muito mais importante que o reino de Deus, tanto que eles não acreditaram em Jesus, não aceitaram Jesus como Messias. Eles tinham feito aliança lá no Monte Sinai, né, através de Moisés, tinham os patriarcas da fé, desde quando Deus chamou Abraão para constituir a nação eleita, a nação escolhida. Eles tinham conhecimento de tudo, mas negaram e usaram de todo tipo de desculpa, de sofisma, de argumentos para negar a vinda do reino de Deus. Não aceitaram João Batista e não aceitaram Jesus. Não ouviram os profetas do Antigo Testamento. Então, uma primeira lição que nós podemos tirar dessa parábola é isso, para que nós não façamos como os judeus, os fariseus, aqueles que foram escolhidos naquela época, e possamos rejeitar o chamado para o banquete espiritual com Deus. Então, muitos estão sendo chamados nesta hora pelo Espírito Santo. Muitos. A palavra da salvação é para todos. Todos conhecem a Jesus, todos conhecem a Deus, todos têm uma noção do Deus poderoso, do Deus criador de todas as coisas. Mas muitos até entendem, às vezes tem ali um receio de julgamento, mas quando percebem que esse chamado implica na aceitação de Jesus como Senhor e Salvador, na aceitação do Evangelho, nos ensinamentos do Evangelho, e que o amor a Deus, a submissão a Jesus deve estar acima de tudo, de dinheiro, de família, de pai, mãe, filho, de tudo desse mundo. Ou seja, que tudo tem que estar submetido a Jesus. Muitos começam a dar aquela desculpa, né? As desculpas mais esfarrapadas possíveis. Estou aguardando o dia certo. Deus ainda não me tocou. Deus sabe o que é melhor para mim. Ou seja, elas sabem que elas receberam o convite, mas elas estão dando desculpas para não aceitar o convite. E é o que justamente Jesus está ensinando aqui para que não façamos. E Jesus também ensina que quando ele estende o convite dele a todas aquelas pessoas que eu falei ali, né, desde os que estão pelo caminho, os gentis, quanto os excluídos, as minorias, ele está nos mostrando que o reino de Deus, ele é grande, generoso e suficiente para a salvação de todos que aceitaram o convite. Todas as nações, todos os povos, todas as línguas, o convite foi estendido a todos, porque o primeiro grupo, né, o povo escolhido, já tinha rejeitado, já rejeitou. E é o que o Evangelho nos ensina. O Evangelho da graça, depois da crucificação, depois da ressurreição de Cristo, ele determinou que fôssemos, né, que os discípulos fossem a todos os cantos do mundo para levar o seu Evangelho sobre o reino de Deus. Então ele mostra que o reino de Deus é grande, é generoso e cabe todo mundo. E ele ensina também que é o desejo de Deus aqui, ó, ainda há lugar, então chama mais gente. Ele quer que o reino esteja cheio. O desejo de Deus é que o seu reino esteja cheio. E ele também ensina que só não entra quem rejeita o convite. Se a pessoa aceitou o convite, ela vai entrar no reino de Deus. Mas aqueles que rejeitam, né? O que seria rejeitar? Hoje, rejeitar o convite para o reino de Deus é não aceitar, não receber Jesus como Senhor e Salvador, não crer em Jesus Cristo, não crer na ressurreição. É rejeitar a fé salvífica do Filho de Deus, a fé que salva. Então, se a pessoa rejeitou através do livre-arbítrio,
eles não vão provar da ceia, que é o que Jesus está falando no versículo 24. Daqueles que foram convidados, declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados e rejeitaram provará da minha ceia. Então o convite foi estendido a todos. Os que aceitaram foram bem recebidos e os que não aceitaram foram excluídos. Então, como eu já disse, o primeiro grupo de pessoas, que a princípio foram os judeus e que rejeitaram, hoje são aqueles que têm o conhecimento e que rejeitam através das desculpas, como eu já te falei aqui, hoje não posso, não é meu momento, ainda não fui tocado e tal. Então eles já estão sendo equiparados àquele primeiro grupo, aqueles que rejeitaram, que utilizaram das circunstâncias mundanas, desejos mundanos, desculpas mundanas para rejeitar. E o ser humano, uma outra coisa que toca na gente quando a gente estuda essa parábola, que o ser humano tem aquela questão de colocar, muitas vezes, a responsabilidade de tudo sobre Deus. Eu não consegui, mas Deus não quis, Deus não permitiu, Deus isso, Deus aquilo. Mas ele se esquece que Deus nos deu a capacidade de escolha, de tanto para o bem quanto para o mal. Nos deu a capacidade de aceitar o convite ou de rejeitar o convite. Aqui Jesus está mostrando as formas como o convite foi rejeitado. Mas essa rejeição se deu por livre decisão daqueles que rejeitaram. Então a parábola da grande ceia, meus irmãos, para a gente finalizar essa parábola, que é um ensinamento simples, é um ensinamento que toca nos nossos corações, um ensinamento que devemos aceitar o convite de Jesus para participar da sua grande ceia. Então ela é uma ilustração feita por Jesus, uma ilustração muito bacana, muito inteligente, para nos mostrar com que empenho Deus tem nos amado e deseja que estejamos com Ele na eternidade. Como eu disse, o convite é estendido a todos. Jesus deixou bem claro isso, primeiro aos judeus, depois aos gentios, mas qualquer um deles que ouviu, creio e veio, foi recebido no banquete. A entrada no reino de Deus é com base na graça. E de graça não há absolutamente nada que você possamos fazer por merecê-lo. Contudo, é preciso aceitar o convite do Evangelho e receber Jesus como Senhor e Salvador, pois somente Ele pode autorizar a nossa entrada. Então é essa que é a palavra, esse aqui é o ensinamento de Jesus de hoje, onde a gente roga para que todos os irmãos e todas aquelas pessoas que nós, como discípulos de Jesus, que temos a oportunidade de levar o Evangelho, de levar a palavra do Senhor, possam ouvi-la, possam entender sobre o convite que Jesus vem fazendo para a grande ceia no reino espiritual, para o banquete no reino espiritual. E que essas pessoas, inclusive nós, possamos aceitar o convite, possamos nos despir de qualquer sentimento mundano que possa nos impelir a dar alguma desculpa para rejeitar esse convite e que possamos aceitá-lo verdadeiramente, pois todo aquele que aceitar será recebido no banquete, no reino espiritual. É o banquete espiritual com Jesus. Amém? Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão com o Espírito Santo, o amor de Deus esteja com todos os irmãos e que Ele continue abençoando profundamente a todos os irmãos e a todas as nossas famílias. E que todos possamos um dia estar presentes no banquete de Jesus, no reino de Deus. Amém.